Kit de Robótica. Você deve estar entusiasmado para conhecer o universo da robótica, não é verdade? Afinal, vivemos em um mundo dominado pela tecnologia e a robótica está presente em praticamente toda a nossa volta. E mesmo sem perceber, acabamos nos deparando com variadas situações na nossa rotina diária. Nas ruas, podemos observar semáforos, guindastes auxiliando nas construções, caixas de banco completamente automatizados, elevadores nos prédios, portas automáticas, entre outros. Você talvez nunca tenha se dado conta, mas esses dispositivos podem também ser classificados como robôs. Afinal, são automatizados para facilitar a nossa vida. Só que não costumamos pensar assim, pois quando se fala em robôs, logo imaginamos aqueles presentes nos filmes, andando pelas ruas e falando com as pessoas. Essa visão não deixa de estar certa, porém, não para por aí. A robótica vai muito mais além. Pensando assim, nesse curso vamos aprender a construir inúmeros dispositivos robóticos e entender como funcionam esses itens tecnológicos. Será fantástico! Lembrando que, além de ser algo muito interessante, também estamos preparando você para o futuro, já que esses conhecimentos poderão ser usados nas mais diversas áreas de atuação. Está pronto para se aventurar? Então vamos lá! Nesse primeiro momento, iremos trabalhar com o kit MakerDuino. Ele possui diversas peças, as quais possibilitam a montagem de todo tipo de estrutura, dependendo apenas da nossa criatividade. Além do kit físico, também vamos usar programação. É isso mesmo, um robô não é nada sem a sua programação. Afinal, é ela que define as ações dele, ou seja, funciona como se fosse o seu próprio cérebro. Isso significa que, no final, você será um construtor e programador de qualquer dispositivo automatizado. Não é o máximo? Mas antes de começar, precisamos aprender sobre as principais peças do nosso kit de robótica, as quais usaremos durante o curso. Vamos lá! Primeiramente, vamos falar da placa controladora. Ela é usada na maioria dos projetos, pois é por meio dela que faremos as ligações das peças e depois programaremos todas elas. Para conhecer suas funções, clique pausadamente na sequência dos números de 1 a 6. É com você! As peças de plástico são componentes de estruturas cuja conexão é feita por meio de pinos e furos. E saiba que elas podem ser encaixadas umas nas outras. As peças de alumínio, da mesma forma que as anteriores, são componentes de estruturas com pequenos furos em toda a sua extensão. A conexão entre elas é feita utilizando os parafusos e porcas presentes no kit. E se for necessário montá-las junto às peças de plástico, utilizamos esse mesmo procedimento. Já as engrenagens e as polias são itens usados para transferências de movimento e trocas de energia mecânica.
Os pilares são elementos de plástico, que podem ser utilizados com peças de alumínio ou plástico mesmo. Eles podem ser empregados também como suporte de estruturas. Os componentes eletrônicos, por sua vez, são as partes do kit que dão vida aos projetos. Eles são divididos basicamente em duas categorias: inputs e outputs. Os inputs, ou sensores, são componentes de entrada. Seu papel é enviar informações para a placa controladora. Alguns exemplos são sensor IR, botão, potenciômetro e CDS. O sensor IR, como o próprio nome diz, é um sensor que utiliza luz infravermelha para verificar quando o sinal é interrompido ou não. O botão recebe sinal quando é pressionado. O potenciômetro é um componente que consegue receber sinal em diferentes níveis, do mais fraco ao mais forte. E o CDS é um sensor de luz que identifica a luminosidade em um ambiente. Por outro lado, os outputs são componentes de saída. Seu papel é mostrar o resultado do processamento da placa controladora. São eles LED, motor, servomotor e speaker. O LED é como uma pequena lâmpada. Ele produz um sinal luminoso como resposta a um comando. O motor é responsável pelos movimentos em 360 graus. Já o servomotor fica encarregado dos movimentos de no máximo 180 graus. E o speaker é o componente responsável por emitir som em diferentes tons e frequências. Pois bem, agora que tal partirmos para a prática e criarmos o primeiro projeto do nosso curso? Nosso desafio será montar uma garra, com o intuito de conhecer melhor o kit e compreender o conceito de estruturas rígidas e flexíveis. De maneira geral, estrutura é a organização, disposição e ordem dos elementos essenciais que compõem um corpo, ou seja, é aquilo que dá sustentação a alguma coisa como uma pipa ou uma ponte. Tudo o que existe, seja natural ou artificial, tem uma estrutura. Todos os corpos necessitam de um suporte interno para conseguir ficar em pé. O ser humano, por exemplo, precisa de seu esqueleto, porém não tem a necessidade de estar visível. Entre os vários tipos de estruturas, temos as rígidas ou fixas e as flexíveis. As fixas são construídas para resistirem a esforços, cujos elementos se encontram fortemente unidos para não permitirem movimentos, como, por exemplo, pontes e prédios. As flexíveis são conjuntos de materiais com movimento, que podem se mover com facilidade para qualquer lado. O próprio corpo humano é composto por estruturas rígidas e flexíveis. Pois bem, agora vamos colocar esse conceito em prática, usando o kit para fazer a montagem da garra. E aí, preparado para trabalhar? Separe as peças necessárias e monte conforme as fotos. Observe bem os lados das peças e a quantidade de furos presentes em cada uma delas. Bora começar!
A essa altura, a sua estrutura deve estar igual à imagem, e você já pode testar o seu funcionamento. Viu só como foi simples? Saiba que começar trabalhando com projetos estruturais como esse auxilia e muito na hora que formos implementar estruturas mais complexas. Afinal, como já dissemos, a robótica está em todas as partes e não apenas naqueles robozinhos que vemos por aí. Interessante, não é mesmo? Mas não pense que terminamos por aqui, pois após o término dessa aula, você precisará responder às avaliações. Sendo assim, continue firme no seu aprendizado e até a próxima aula!